Olá pessoal, estamos de volta com processo penal, ritos processuais. Estamos trabalhando aqui, construindo o rito comum ordinário, já fizemos uma abordagem geral da fase policial, da ação penal, jurisdição e competência, e estamos, na verdade, na comunicação dos atos processuais, e chegamos agora na primeira peça privativa do advogado, defensiva, privativa do advogado, que é a resposta à acusação. Resposta à acusação ela está prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal, o qual merece uma abordagem específica, porque eu quero explicar para vocês depois como redacionar, como escrever essa peça processual. Mas para isso, eu quero que você pegue o teu código, vamos dar uma olhadinha no artigo 396 e no 396-A, para mostrar, na verdade, alguns detalhes que são de suma importância para você desenvolver posteriormente essa peça processual. Tudo bem? Olha só, artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Fechou. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Conteúdo da nossa última aula, justamente nesse foco. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Pessoal, olha só. Pega esse código aqui, porque se você entender essa jogada, vai servir para você de maneira absurda, tá? Na prática. Aqui vem um desafio gigante do professor para o aluno. Eu vou explicar para vocês como que se escreve essa peça no escritório de advocacia, como é que se escreve essa peça para um juiz e como que eu devo escrever esta peça na prova da OAB, tá? Na prova da OAB, certo? Essa é a lógica, esse é o cenário, tá? Que eu preciso explicar para vocês aqui, tá bom? Primeiro detalhe, na resposta à acusação diz ali que o réu poderá alegar tudo o que interessa à defesa. Estou falando do ponto de vista prático agora, escritório de advocacia, peça direcionada ao juiz. Não fale tudo o que interessa à defesa, não. Já vou lhe explicar por qual razão. Anota essa dica aqui, tá? Peça para o juiz, a dica é essa, peça para o juiz o que ele pode lhe dar. Peça para o juiz o que ele pode lhe dar. Aí eu vou fazer um parâmetro aqui para a gente poder entender o cenário da resposta à acusação. Tá? Uma vez que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e o juiz disse, recebo a denúncia, tá? Ele mandou citar você para responder à acusação. Eu não vou falar exatamente da resposta agora, olha só. Uma vez que seu advogado apresente a resposta à acusação, essa peça será direcionada ao juiz, retornará para as mãos do juiz e o juiz poderá tomar duas atitudes. A primeira atitude que esse juiz poderá tomar será de absolvê-lo sumariamente. Absolvê-lo sumariamente com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. A segunda hipótese que esse juiz pode tomar é dizer, designo a audiência de instrução e julgamento. Agora para pensar comigo, você, aluno, acadêmico, tá? Se você é advogado, nós estamos falando da peça privativa de advogado, então você está na condição de advogado nesse momento, você está apresentando uma peça para o juiz,
onde o juiz pode lhe absolver sumariamente ou lhe designar audiência de instrução e julgamento. O que é que você almeja? O que é que você deseja? O que é que você espera do juiz depois de ele ler as suas argumentações na resposta à acusação? Absolvição sumária ou que ele designe a audiência? Absolvição sumária resolve o pepino já? Ou marca-se uma audiência para ouvir testemunhas e poder sentenciar lá ao final? É óbvio que é a absolvição sumária. O meu estagiário no escritório, quando chegou aqui, eu passei para ele uma resposta à acusação para ele fazer. E ele fez a peça processual e me entregou para correção. Mas eu não orientei ele como ele deveria fazer. Eu queria sentir a redação dele, eu queria sentir até onde ele ia. Na peça da resposta à acusação que ele me apresentou, estava escrito assim, que o fulano de tal vinha apresentar a resposta à acusação e que provaria, né, durante a instrução, a inocência. Por isso que ele buscaria a absolvição, porque durante a instrução ele provaria a inocência. Aí eu chamei ele na minha sala. Falei, vem cá, estagiário, você falou na resposta à acusação aqui que durante a instrução você vai provar a inocência dele. Que instrução? Aí ele me olhou com uma cara, que instrução? Ah, doutor, na audiência de instrução e julgamento que o juiz vai marcar. Aí eu peguei e respondi para ele, o juiz vai marcar? Aí ele olhou para mim e falou assim, não sei, doutor, o juiz não vai marcar? Eu falei, não, eu estou te fazendo a pergunta. O juiz vai marcar a audiência? Você quer que ele marque a audiência? Não, cara, não. Esse teu pedido até pode ser alternativo. Caso você não me absolva sumariamente, provarei a inocência durante a instrução, mas ele não chegou a falar de absolvição sumária. E aqui tem uma outra pegadinha. Estou falando tudo do ponto de vista prático, preste atenção. Esqueça o artigo 386 do Código de Processo Penal neste momento. Esqueça. Nesta peça da resposta à acusação que você vai direcionar ao magistrado, só se fala do artigo 397. E aí eu vou ler para você o 397 e vou explicar os motivos da absolvição sumária, porque eu vou voltar para a dica que eu acabei de dar para vocês. Peça para o juiz o que ele pode lhe dar. Por isso que eu vou explicar para vocês depois, no nosso próximo encontro, a viagem que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil faz no que se refere a essa peça. Eles cobram esta peça de maneira errada, de maneira equivocada. Eles cobram teses que não cabem nessa peça. E aí eu sou obrigado a ensinar para vocês os dois caminhos. O certo da prática e o certo da OAB. Porque se você fizer o certo da prática na OAB, você não passa. Se você fizer o certo da OAB na prática, você faz feio. O juiz olha para ti e diz, meu Deus do céu, que profissional é esse? Mais perdido que cego em tiroteio. Por quê? Porque você faz pedidos na OAB que o juiz não pode te dar na prática. Vocês já vão entender isso. No nosso próximo encontro que eu vou explicar como redacionar, vai ficar fácil. Artigo 397. Presta atenção, toma nota, puxa o código para a gente visualizar. Após o cumprimento do disposto no 396A, ou seja, após você ter apresentado a defesa, e parágrafos deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Inciso 1. A existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou inciso 4. Extinta a punibilidade do agente. Essa aula vai acabar se destrinchando em mais etapas para eu poder explicar. Depois eu vou explicar cada um desses incisos. Tá? Mas olha só, peça para o juiz aquilo que ele pode te dar. Peça para o juiz aquilo que ele pode te dar. E ele só vai poder te dar aqui ou uma dessas 4 hipóteses de absolvição sumária ou ele vai marcar audiência. Só que você é o advogado, você sempre tem que tentar achar uma saída ética, profissional, técnica, dentro do artigo 397, incisos 1, 2, 3 e 4.
Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, o fato não é crime ou está extinta a punibilidade do agente. E eu vou depois contar para vocês na próxima aula como que nós fazemos isso. E aí então, eu volto para o 396A. Olha só, porque eu quero destrinchar apenas a parte teórica para depois ficar fácil na prática. Na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares. Sim. O que são as preliminares? Anota aí. As preliminares são as causas extintivas de punibilidade e as nulidades. Na próxima aula eu vou explicar melhor. Só anota para você não perder o código agora. Preliminares. Preliminar é algo que vem antes do principal. Existem as preliminares e existe o principal. Preliminares, causa extintiva de punibilidade e nulidades. Pode alegar tudo o que interessa à defesa. Não recomendo. Eu só aprofundo a minha peça processual quando eu tenho grandes chances de enquadrar no 1, no 2, no 3 ou no 4 do 397. Porque se eu não tiver grandes chances de me enquadrar em qualquer um desses incisos, por que eu vou entregar o ouro? Por que eu vou entregar as teses de defesa? A minha peça, não sendo acolhida à absolvição sumária, será designada à audiência de instrução. E quando o juiz designar a audiência de instrução, o juiz vai intimar o Ministério Público pessoalmente e ele vai acessar a minha peça. E ele vai chegar na audiência de instrução e vai dizer: o Righetto falou isso. A tese do Righetto é essa. Eu não conto. Não conta, direito meu? Não conto, eu guardo a informação. Eu só vou expor demais quando eu precisar, quando eu verificar que há possibilidade de uma excludente de ilicitude, de culpabilidade, uma atipicidade da conduta ou uma extinção da punibilidade. Tá? Depois, na próxima aula, vai ficar melhor de você visualizar isso. Bom, posso oferecer documentos e justificações? Eu posso dar documentos e justificar fatos. Tá? Posso especificar as provas que pretendo produzir? Sim! Até mesmo porque, dependendo do tipo de prova que você for requerer, se não a fizer na resposta à acusação, preclui. Presta atenção. Tá? E ainda, vou arrolar testemunhas. Número de quanto? 8. Porque no rito ordinário, o número, as testemunhas numerárias são em número de 8. Promotor 8, eu 8. Princípio da paridade de armas. Igualdade de armas. Agora é que eu quero mostrar. Qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Vou qualificar a testemunha e vou dizer que eu quero a intimação dela quando necessário. Professor, mas e quando que não é necessário? Quando eu me comprometer a levar independente de intimação. A diferença crucial dessa resposta à acusação com testemunhas intimadas e não intimadas é que as intimadas que não comparecem eu tenho o direito de insistir. Elas podem inclusive serem conduzidas sob vara para o judiciário. As testemunhas que eu digo que vão comparecer independentes de intimação, uma vez que não compareçam, eu perco meu direito. É como se houvesse uma desistência tácita nesse quesito. Certo? Aqui, então, eu tenho esse ponto crucial. Para fechar aqui a nossa aula e depois podemos destrinchar a peça lá na frente. As exceções serão processadas em autos apartados, nos termos do artigo 95 ao 112, tá? Preste atenção lá no Código de Processo Penal. O artigo 95 traz as exceções no processo penal. Quais são as exceções no processo penal? São 5. Suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. Ai, professor, repete porque eu quero falar suspeição. O que é suspeição? Amizade íntima ou inimizade capital. Eu tenho amizade íntima ou inimizade capital. Para quem cabe suspeição? Juízes, promotores, peritos, analistas técnicos, estagiários. Para quem não cabe suspeição? A autoridade policial. Não é que não existe. A autoridade policial existe suspeição desde que ela alegue de ofício. Se ela alegar de ofício a suspeição, vale. Não cabe eu arguir a suspeição dela. E não esqueça, quem faz a arguição da suspeição tem que provar. E a ideia é afastar o juiz, o promotor, o perito, o técnico, o analista, o assistente, quem quer que seja, do processo. Suspeição. Incompetência do juízo. Um processo que move contra os Correios, tramitando na Justiça Estadual, Correio, Justiça Federal. Caixa Econômica Federal, é Justiça Federal.
Um menor de 18 anos na vara comum, vara da infância e juventude. Presidente da República em Balneário Camboriú, prerrogativa de função, incompetência do juízo. Terceiro, litispendência e coisa julgada. Vou fazer o terceiro e o quinto junto. Qual que é a diferença de litispendência e coisa julgada? É que a litispendência e a coisa julgada tratam das mesmas partes, do mesma causa de pedir, do mesmo pedido. A diferença é que a coisa julgada já foi julgada e a litispendência está andando, está em paralelo. Você está sendo processado pelo furto de um objeto na primeira vara e um furto do mesmo objeto na segunda vara. Litispendência. Ou você já foi processado, condenado e transitado em julgado, ou processado, absolvido e transitado em julgado numa vara, e agora ressurge um processo tratando do mesmo assunto. Coisa julgada. Certo? Coisa julgada. E por último, a ilegitimidade de parte, né? Que nós temos duas possibilidades, seja aquela da representação, da regularidade processual, eu não representei o promotor, né, para que o promotor fizesse, né? E a ilegitimidade, né, do processo, e a de causa, né, aquela em que está problema na titularidade da ação. Eu ofereci denúncia, promotor oferecer queixa e assim por diante. São ilegitimidades de parte que são tratados como exceção. E aí está escrito aqui, a exceção será processada em autos apartados, separado da resposta à acusação. Parágrafo 2º, para fechar. Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado não constituir defensor, nomeará um defensor para oferecê-la no prazo de 10 dias. A lógica que eu já falei para vocês é que a resposta à acusação é peça obrigatória e não tem alternativa para continuar sem ela. Fechou? No nosso próximo encontro, prepare-se, tá? Porque isso vai ajudar você na prova da ordem, tá? E daí, se você prestar atenção, vai preparar você também para o teu escritório de advocacia, para o teu estágio do NPJ, para o teu estágio, né, na prática forense, para você elaborar não só a resposta à acusação, mas outras peças também com qualidade, com estrutura. Tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.